Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai começar um novo quadro no nosso canal. Vocês lembram que o ano passado a gente fez aquele quadro de reinvestir nos dividendos? Onde a gente pegava todos os dividendos que a gente recebia e comprava um único ativo? Então, aquele quadro chegou ao fim. Então, aquele quadro eu vou mostrar para vocês o resultado num próximo vídeo. Mas agora eu gostaria de mostrar para vocês, de compartilhar com vocês, um quadro que eu estou criando aqui no canal, que é o quadro do 100. E o que consiste nesse quadro? Eu vou investir R$ 100 por mês e eu vou colocar só 5 ativos nessa carteira. Vai ser a carteira do 100. Eu vou colocar só 5 ativos. Por enquanto, essa carteira só tem 3 ativos. E para não misturar com a minha carteira do canal, eu vou colocar essa carteira numa outra corretora. Eu já fiz isso, tá? Eu estou investindo pela corretora Rico nessa carteira do 100. Bom, então eu vou abrir aqui para vocês a carteira e vou mostrar para vocês quais são os ativos que a gente tem lá e quanto a gente tem investido já nessa carteira do 100. E esse mês, possivelmente, eu vou fazer mais um aporte de 100 lá e eu vou compartilhar com vocês. Então, gostaria de pedir para vocês, já se inscreve no canal e deixa o joinha para fortalecer o canal. E acione o sininho para você não perder esse quadro, tá bom? Então, bora comigo, bora pro vídeo. Então, pessoal, já abri aqui no celular da corretora Rico. Daí eu vou compartilhar com vocês. Então, olha só, deixa eu liberar aqui. Hoje nós estamos com R$ 421 investidos já nessa carteira do 100. E a gente tem só 3 ativos. Eu vou mostrar para vocês agora quais são esses ativos. Deixa eu entrar aqui na carteira. Nós só temos fundos imobiliários. A gente ainda tem um saldo de R$ 5,29 para a gente investir. Vamos clicar aqui nos fundos imobiliários para a gente ver. Então, olha aqui, a gente tem o MXRF11, a gente tem 22 cotas dele, um total de R$ 204 investido. Nós temos o XPSF11, total de 14 cotas nele, R$ 88 investido. E a gente também tem o GARI11, que a gente tem um total de 14 cotas dele, R$ 118 investido. Então, olha só, a gente só tem esses 3 ativos. Eu vou mostrar para vocês agora cada um desses ativos e no final eu vou analisar um ativo com vocês, tá bom? Dessa carteira. Lembrando que essa carteira do 100, a minha ideia é o quê? É ter no máximo 5 ativos nela. Diferente da minha carteira principal, onde eu quero ter 20, tá? Então nessa a gente só vai ter 5 ativos. E todos os ativos que a gente tiver nessa carteira vai ser base 10, que vai ser mais fácil da gente reinvestir os dividendos. Beleza? Então, lembrando que nada do que eu estou falando é recomendação nem de compra nem de venda. Cabe a você, como investidor, tomar suas próprias decisões, beleza? Bom, dito isso, então vamos dar uma olhada nos ativos. Vou sair agora aqui da Rico e vamos entrar aqui no computador. Deixa eu voltar aqui. Beleza, vamos dar uma olhada ali no computador então. Olha só, o primeiro fundo que a gente tem aqui é o MXRF11, que é um fundo de papel. É um fundo que tem o maior número de cotistas da bolsa, né? Esse daqui é o ticker dele. Ele está pagando um dividendo de 12% ao mês e a sua cota está R$ 9,26. Esse fundo é difícil você conseguir comprar ele nesse valor aqui, tá? É um fundo que o pessoal gosta muito, né? Não é à toa que ele tem o maior número de cotistas da bolsa. Então, geralmente, você não consegue comprar ele nesses preços, do valor patrimonial dele. Você só consegue comprar ele acima. E como eu já disse, né? Ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe em CRIs, né? Ele investe em recebíveis imobiliários. Olha só, ele está um pouquinho descontado. Isso aqui é ótimo, né? Por quê? Porque um fundo de papel, a gente tem que procurar a comprar ele, com o PVP dele sempre 1 ou abaixo de 1. Tá? Nunca a gente pode comprar ele acima do PVP. O fundo de tijolo já não. Por quê? Porque o fundo de tijolo tem um imóvel por trás, né? E os imóveis se valorizam, né, conforme o tempo. Se for um ativo de qualidade, você pode comprar ele um pouco acima do valor patrimonial. A liquidez dele é muito boa, olha aqui, tem uma liquidez de mais de 14 milhões, né? Isso diários, né? E isso é muito bom. E ele está pagando, em média, 10 centavos.
Ele estava pagando um pouco menos esses dias, tá? Ele estava pagando 9, agora voltou para pagar 10. Né? Aqui tem os rendimentos dele dos últimos 5 anos, a gente pode agrupar aqui para a gente ver. Olha só, é o que a gente quer, né? Os rendimentos subindo. 2024 caiu os rendimentos dele, mas por quê? Por causa de toda essa oscilação política que a gente está vivendo no nosso país, né? Mas, mesmo assim, ele é um excelente ativo. Se a gente voltar aqui, ó, lá no finalzinho, a gente pode observar que ele pagou o seu primeiro rendimento, ó, em 2016. Então é um fundo que já tem mais de 5 anos, né? Na verdade, ele já está daqui mais um ano, 2, ele já vai para 10 anos que ele já está no mercado. Então é um excelente fundo. Bom, o segundo fundo da nossa carteira é esse daqui, ó. É o GARI 11. Ele é um fundo que, ele no início dele, ele era só de logística. Tá pagando um excelente yield também, ó, ainda mais para um fundo de tijolo, tá? Ele é de tijolo. Seu valor patrimonial é acima, acho que de R$9. A gente já vai ver. Mas, ó, hoje ele está bem descontado também, ó. O valor da cota está R$ 8,46. Bem descontado, bem amassado, né? Aqui a gente consegue dar uma olhada no valor patrimonial dele, ó. É R$ 9,16 por cota. Olha só como que ele está descontado. Ele está mais descontado que o MXRF11. Por quê? Porque esse é um fundo de tijolo que ele tem um pouquinho de alavancagem, né? E o MXRF11 já não tem. Sua liquidez também é ótima, mais de 4 milhões diário, né? Ainda mais pra gente que é pequeno investidor. Vamos agrupar aqui os últimos 5 anos para a gente ver como que foi os seus rendimentos, né? Olha só, crescente, 2024 a gente pode perceber que no caso dele cresceu, né? Ou seja, os aluguéis vêm sendo corrigidos, né? E ele se valorizou. O rendimento dele aumentou. E é isso que a gente quer, né? Isso é ótimo. E se a gente voltar aqui, ó, no último, primeiro pagamento dele, ele pagou em 2020, né? Então ele já é um fundo que já está indo para 5 anos, ó, o primeiro dividendo dele. E hoje, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo bem rapidinho, ó. Aqui está um pouco do portfólio dele, né, dos imóveis que ele tem, mas isso daqui está desatualizado, tá? Para você saber bem certinho os imóveis dele, você vai ter que entrar aqui no relatório gerencial. Vamos dar uma abrida aqui rapidinho para a gente dar uma olhadinha, né? Olha só. Deixa eu descer aqui embaixo. Aqui, o portfólio dele, ó. Então, olha os imóveis que ele tem. Hoje ele não tem só logística, né? Ele investe bastante em imóveis, assim, de mercado, ó. É tipo atacadão, ó. Carrefour, ó. Bastante Carrefour. Então, ele está investindo nesse tipo de investimento também, nesse tipo de imóvel, né? Mais para supermercado. E ele ainda tem os ativos dele de logística também. Olha só, aqui você pode ver, ó, ele tem Pão de Açúcar. Pão de Açúcar não é só Carrefour. Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, Pão de Açúcar. Então ele está bem diversificado. Grupo Mateus, ó, também. Maceió. Mateus. Mais Mateus, ó. E aqui é os imóveis dele de logística, né? Ó, Souza Cruz, tem BRF. Ó, esse aqui é um imóvel de logística de Andira, mas ele tem pouco. Mas agora ele está investindo mais em renda urbana. Aqui fala um pouquinho da alavancagem, mas a gente não vai se estender nisso. Beleza, isso era o que eu queria mostrar. E o último é esse daqui, ó, que é um FOF, que é o XPSF11. O que é um FOF? É um fundo que ele investe em outros fundos imobiliários. Ó. Seu dividendo está em torno de 13%, um excelente yield. A cotação atual dele, R$ 6,32, né? A gente vai ver que ele está bem descontado, né? Que os FOFs estão sofrendo bastante também, ó. Todos os ativos estão, olha só. O valor patrimonial dele é 7,44 e seu PVP está com 15% de desconto. Sua liquidez já não é tão grande, é 428 mil, né? Os outros ativos a gente viu que gira em torno de milhões, né, diário. Mas para a gente que é um pequeno investidor, isso aqui já é o suficiente também.
Principalmente que a gente pensa sempre no longo prazo, né? A gente não pensa em colocar um ativo na carteira e vender. Olha só, ele pagou um pouquinho mais esse mês, né? Vai pagar agora, né, em janeiro. Está pagando a média de 7 centavos. Se a gente agrupar aqui pelos últimos 5 anos, olha só. Seu dividendo também vem sendo crescente, né? 2024 caiu um pouquinho. E se a gente voltar aqui, o primeiro dividendo dele foi em 2020, ó. Então ele também já está indo para 5 anos, né? Em fevereiro já faz 5 anos. Isso é ótimo, né? A gente sempre quer fundo com mais de 5 anos, né? E aqui a gente pode ver, é um fundo de fundos, gestão ativa, né? Todos os fundos que a gente for comprar, a gente tem que sempre procurar gestão ativa, né? Aqui fala o segmento dele, que é o fundo de fundos, né? Ele investe em outros fundos. Mas se a gente olhar aqui embaixo, ó, vamos olhar os fundos que ele tem no portfólio. Olha só, ele tem BTLG, que é um excelente fundo, logística, tem shopping, laje corporativa, papel, ó, laje corporativa, logística, laje corporativa, industrial logístico, indefinido. Mas olha só, Tigar, Pátria Logística, Alizr, que é um excelente fundo misto, TRX, que é um excelente fundo. Então, se você olhar todos os ativos que ele tem no portfólio, lógico, tem alguns fundos que pra gente não faz muito sentido, né? Mas tem outros fundos que são fundos de excelente qualidade, né? Se você pegar aqui, ó, HGRU, olha só, HGBS, o Bresco, MXRF11, KNRI, olha só, XPML. Então ele tem excelentes ativos no portfólio dele. Então por essa razão que eu coloquei ele no portfólio, ó. HSML, BTCI, entendeu? Que ele é bem diversificado. O Gary, o VISC, muitos desses ativos aqui eu já tenho na minha carteira principal. Então por essa razão ele entrou nessa carteira do 100 anos, tá? E a gente vai levar ele para o longo prazo. Eu até abri o relatório gerencial dele aqui, deixa eu ver se eu acho. Onde que eu deixei esse relatório? Aqui, ó, no desktop. Olha só, aqui fala algumas coisas dele, mas o interessante que eu achei aqui para mostrar para vocês é isso aqui, ó. Que esse aqui fala um pouquinho da situação do mercado, como que foi com o Donald Trump, tal. Eu recomendo sempre para vocês ler o relatório com calma, tá? Mas olha que legal, a distribuição dele, ó, foi de 7 centavos, que a gente viu, né? Só que ele distribuiu 91% dos lucros. E olha que interessante, pela legislação da CVM, os fundos imobiliários têm que distribuir 95%. Ou seja, ele acumulou um pouquinho, ó. Então, ele teve uma rentabilidade, ó, de 7,073 e ele distribuiu, quer dizer, ele distribuiu 0,73 e ele teve uma rentabilidade um pouquinho maior. Então, o que acontece? Ele ainda tem um pouco de caixa, ele não está distribuindo menos do que ele arrecadou, porque isso acontece, às vezes o fundo distribui um pouquinho a mais que ele usa o caixa, né? Então ele está fazendo caixa, ele está mantendo um caixa, então isso é excelente para a gente que é cotista, né? Então é isso que a gente quer sempre um fundo que esteja assim, com a sua questão financeira saudável. No caso dele, ele está distribuindo, né, um pouco menos do que ele está arrecadando. Isso pra gente que é cotista é ótimo, né? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A nossa carteira do 100, né? E a gente começou agora. E a gente está comprando pela corretora Rico, né? Vou deixar aberto aqui do lado para vocês verem. Lembrando que nada do que eu falei é recomendação nem de compra nem de venda. E lembrando também que o que a gente faz aqui nesse canal. A gente tem a nossa carteira principal. E agora a gente tem essa carteira do 100, que é um novo quadro que a gente criou. O ano passado a gente tinha o quadro de reinvestir nos dividendos, que a gente reinvestia em um único fundo imobiliário, que é o VISC11. Eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês como que ficou a situação da carteira com o VISC11, tá? Para vocês verem. Então eu espero que vocês tenham gostado e vamos junto comigo em busca da liberdade financeira e acompanhando essa carteira agora do começo até o fim dela. Vamos ver como que a gente vai chegar no final do ano com essa carteira do 100. E a minha carteira principal, eu vou mostrar para vocês também como que ela tá. Tem bastante coisa que aconteceu, né? Os fundos imobiliários caíram bastante, né?
por causa da situação do nosso país, né? Mas eu continuo aportando, continuo comprando. Alguns fundos eu vendi, outros eu coloquei. Mas isso fica para um próximo vídeo. Então, era isso que eu queria mostrar. Fique com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.